Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. Prazer muito grande estar entrando na sua casa e poder manifestar o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você orasse comigo para que nós estivéssemos aí meditando na palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, a tua graça sobre nós. Visita-nos, ó Pai, revela através do teu Espírito, sem o qual, Senhor meu Pai, nós não podemos fazer nada. Senhor, direciona-nos em tudo, que a palavra não seja apenas para encher o coração, mas seja principalmente para nós praticarmos e vivermos de acordo com o teu querer. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Para a glória de Deus, amém. E graças a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos de evangelismo, sabemos que é um ministério muito importante dentro da casa do Senhor, onde os ministérios, muitas vezes as igrejas fazem culto ao ar livre, onde muitas vezes até mesmo o evangelismo ele alcança hospitais, nós vemos isso, vemos as pessoas ali se reunindo para estar distribuindo folheto, para fazer notório o nome do Senhor e granjear almas. Vemos nos dias de hoje, que por causa da pandemia também das redes sociais, e vemos aí no YouTube, vemos em vários segmentos, segmentos aí das tecnologias digitais, observemos que o evangelismo ele tem tomado uma notoriedade muito grande, onde tem sido difundido a palavra do Senhor. E isso, na verdade, é muito importante, Aqui eu não quero descartar a importância do evangelismo, porque é o evangelismo que vai trazer pessoas para dentro da igreja. É o evangelismo que vai levar pessoas a conhecerem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Na onde nós podemos observar que pessoas vão ser salvas e vão adquirir o reino de Deus. Então, veja bem que o evangelismo é muito importante no seio da igreja. Mas o evangelismo, ele não pode ter uma ação perfeita sem que primeiramente nós venhamos o quê? A ter testemunho. Então, observe bem que embora nós temos aí vários meios de comunicação para poder fazer notório o reino de Deus, não vai adiantar nada se nós não tivermos testemunho. Vai ser uma coisa vã, vai ser uma coisa que não vai poder produzir os frutos desejados. Embora Deus possa agir com misericórdia, mas não vai ser eficaz, Porque nós devemos entender que através do nosso testemunho é que Jesus vai fazer com que pessoas venham se converter e se arrepender pelo poder do Espírito Santo e de sua palavra. Nós observamos em Atos capítulo 1, versículo 8, que o Senhor Jesus ele diz que nós seríamos as suas testemunhas. Observe bem que essa palavra testemunho significa mártir, No entanto, veja bem que nós devemos ser testemunhas também da mudança que o Senhor ocasionou em nossa vida. Então, embora seja importante nós falarmos que Jesus morreu na cruz do Calvário, embora seja importante nós relatarmos a palavra de Deus,
No entanto, a palavra de Deus terá muito maior eficácia, ou a palavra de Deus vai ser eficaz quando nós vivenciarmos essa palavra, né? Quando nós vivenciarmos a palavra de Deus através da prática, através do testemunho, através da mudança, porque não adianta nada nós muitas vezes falarmos a palavra de Deus, soubermos toda a Bíblia Sagrada, mas se nós não vivenciarmos a mesma, as almas não serão ganhas pelo poder de Deus. Então, meus amados, embora nós possamos observar, né, como já foi falado, vários tipos aí de esquemas, de projetos de evangelismo, né, que trazem cantores, trazem isso, trazem aquilo, e muitas vezes fazem aí, fazem verdadeiros mega shows, não é? Shows gospel, né? Fazem muitas vezes ali convenções. Nada vai poder ter maior eficácia se não houver testemunho, mudança de vida, pessoas que foram modificadas pela palavra de Deus. Então isso é muito importante para nós, é muito importante. Então vamos ler a palavra do Senhor, que está registrado em Mateus 5, versículo 13 a 16, e vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então nós observamos aqui, meus amados, que Jesus está falando, primeira coisa, que nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? O sal ele serve para salgar. Sabendo que também em algumas regiões o sal para poder o quê? Salgar a carne, para preservá-la, né, em lugar que não tem refrigeração. Isso também é utilizado antigamente, né? Antigamente isso foi utilizado para preservar a carne, né? Preservar a carne, os alimentos, para que as pessoas pudessem estar comendo aqueles alimentos, mesmo que passassem dias. Agora Jesus utiliza isso como uma preservação do mundo, né? Eu e você somos o sal da terra. Isso é muito interessante se nós formos observar lá em Gênesis capítulo de número 18, né? Gênesis 18, nós podemos observar que Abraão, ele estava ali juntamente com o Senhor. E Abraão ele intercede pela cidade de Sodoma e Gomorra antes das mesmas serem destruídas. Olha só que coisa interessante. E ali ele começa com 50, termina em 10. E o Senhor, dentro dessa numeração, veja bem, que o Senhor diz que preservaria a cidade se tivesse até 10 pessoas. Que coisa interessante. E vemos ali também que o Senhor disse, né? Vemos ali que não havia 10 pessoas justas naquele lugar. Não havia pessoas justas naquele lugar. Porque nós vemos ali, continuando no capítulo 19 de Gênesis, observemos que o Senhor, ele foi misericordioso com Abraão, que tirou o seu sobrinho Ló dali, né? Embora Ló estivesse envolvido com aquela sociedade, estava sendo contado como as autoridades daquela cidade, né? Embora as suas filhas já estavam envolvidas, né, com os rapazes daquela cidade, observemos que pela intercessão do seu tio Abraão, Ló, ele foi salvo, resgatado daquela cidade, ele e a sua família. No entanto, podemos ali observar que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Então, meus amados, veja bem que o Senhor ele é misericordioso e compassivo para conosco, não é? Então isso também nos faz pensar que também Deus ele não destrói se houver pessoas justas, pessoas honestas, pessoas que vivificam, pessoas que andam no caminho do Senhor. Deus não vai destruir. Então por isso que o Senhor está falando aqui
em Mateus 5, versículo 13, né, que nós somos o sal da terra. Eu e você somos o sal da terra, por isso que Deus não destruiu esse mundo, porque a igreja do Senhor está sobre a face dessa terra, está preservando essa terra. Porém, quando a igreja sair da face da terra, o diabo terá maior autonomia para promover a sua destruição sobre a vida dos homens, não é? Então isso é muito importante nós estarmos pensando. Agora é interessante nós observarmos que o Senhor Jesus também fala que não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então nós observamos que uma cidade, pelo seu barulho, pelas suas movimentações, já é difícil de esconder, não é? Então observe bem. E ainda em cima do monte, então quer dizer que é impossível de esconder aquela cidade. Então que eu e você não sejamos uma cidade apagada, que a nossa luz ela esteja brilhando, você está entendendo? Diante dos homens, a nossa luz quer dizer o que? O nosso testemunho, que esteja brilhando. Veja bem, e que nós estejamos em cima do monte que é Jesus Cristo. Então, meus amados, observe bem que coisa interessante, coisa maravilhosa da parte de Deus, né? Então não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, jamais, né? E também ele diz que nós somos a luz do mundo. Oh, glória a Deus, né? Nós somos a luz do mundo, nós estamos brilhando. Será que eu e você estamos brilhando? Como que está a nossa luz diante das pessoas? Como que nós estamos refletindo a glória de Cristo? É lógico que nós não temos luz própria, igual a uma estrela. Mas só que a luz da estrela vai brilhar sobre o quê? Sobre os planetas. Nós somos planeta, nós brilhamos a glória de Deus. Então, meus amados, observe bem que coisa maravilhosa. E não se pode o quê? Diz aqui, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, assim ilumine a todos os que estão na casa. Então será que eu e você estamos brilhando na nossa casa, no nosso lar, no nosso emprego? Ou será que nós estamos escondidos? Ou estamos com a nossa luz apagada? Então é uma coisa para que eu e você possamos meditar. E ele diz aqui, dá uma recomendação. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então nós temos que brilhar, mas temos que dar também testemunho de que nós somos de Jesus. Isso mesmo, nós temos que brilhar, nós temos que manifestar o reino de Deus através da nossa vida, não é? A palavra de Deus, ela deve fazer parte constante da nossa vida. Ela deve estar na prática das nossas atitudes, das nossas palavras. Temos que tomar cuidado da forma como falamos com as pessoas, temos que tomar cuidado muitas vezes no tratamento, né, com as pessoas, como que nós nos referimos a elas, na onde nós estamos nos reunindo com determinadas pessoas que estão fora da presença de Deus. Temos que tomar cuidado para não nos identificarmos com elas. Então, meus amados, são tantas coisas que nós devemos observar. Para quê? Para que a luz de Cristo venha brilhar em nossas vidas e pessoas venham o quê? Pessoas venham ser salvas. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas 19, versículo de 1 a 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa,
devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então aqui, meus amados, nós observamos uma coisa muito interessante, que Zaqueu era um publicano, e o publicano ele era mal visto, né? Principalmente porque ele era o chefe dos publicanos e era rico, como diz a palavra do Senhor. Olha só, meus irmãos, mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu falar que Jesus iria passar ali naquele lugar, né, pela sua fama, né, Jesus onde passava deixava a sua fama, as pessoas comentavam com respeito a Jesus. E Zaqueu, através disso, ele ficou curioso em saber quem era Jesus. E de repente nós vemos que Zaqueu, mesmo com a sua baixa estatura, mesmo com as suas iniquidades, com os seus pecados, ele queria ter um contato com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele faz um esforço, ele sobe numa figueira brava e vê ali Jesus. E de repente Jesus, olhando o esforço daquele homem, olhando que o coração dele clamava por arrependimento, Jesus fala assim: olha, Zaqueu, eu quero ficar em sua casa. Olha só. E diz a palavra que quando ele desceu ali da figueira brava, recebeu Jesus com alegria. Em comparação com Lucas 18, na onde aparece um mancebo de qualidade, onde aparece um homem, né, que tinha dinheiro ali, e pergunta para Jesus como ele poderia ser salvo. Jesus fala: você obedece todos os mandamentos? E aí o que aquele homem respondeu? Sim, Senhor, obedeço, desde a minha meninice eu já obedeço os mandamentos. Mas Jesus fala assim: olha, te falta uma coisa, vai, vende os seus bens e dá aos pobres, né? Então quando Jesus fala isso, aquele homem saiu triste porque ele era muito rico. Veja bem que aquele homem não teve dificuldade como Zaqueu de subir numa figueira brava. Aquele homem não teve dificuldade porque ele não era de baixa estatura. Talvez seja uma pessoa assim, alta, uma pessoa bem vestida. Observe bem que era uma pessoa bem vestida, era uma pessoa que, na verdade, ele tinha todas as prerrogativas de uma pessoa uma pessoa de posse na sociedade. Mas observe bem que ele não quis abrir mão do seu dinheiro. Ele não quis abrir mão dos seus bens em favor do reino de Deus. Totalmente diferente de Zaqueu. Que Zaqueu, quando foi impactado com o Senhor Jesus, quando foi impactado com a palavra do Senhor, observe bem que Zaqueu mesmo fala: Senhor, se eu tenho extorquido pessoas, se eu tenho pego dinheiro ilicitamente, eu vou dar 4 vezes mais. Aí o que Jesus disse? Olha, a salvação entrou hoje nesta casa porque este homem também é filho de Abraão. E o Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para salvar. Meus amados, então observemos que se nós formos comparar com Lucas 18, aquele mancebo de qualidade, ele veio só com falácias, né? Ele veio só falando. Embora as facilidades estivessem na sua frente, embora ele não teve muito esforço para chegar para Jesus, porque nós vemos ali que ele chega diante de Jesus, já chama Jesus de bom, não é? Querendo o quê? Querendo afagar o ego de Jesus. Mas observe bem que quando foi colocado, quando foi ali apertado os parafusos, quando foi lhe exigido, quando foi colocado ali um compromisso, veja bem que ele pegou e já caiu fora. Já caiu fora. Diferente de Zaqueu. Zaqueu não caiu fora das suas responsabilidades. Ele queria verdadeiramente ser uma pessoa convertida, uma pessoa que mostrasse testemunho. Meu irmão e minha irmã, olha que coisa maravilhosa, né? Zaqueu, embora tivesse as suas falhas, os seus erros, ele também era rico, não era mais rico do que aquele homem. No entanto, observe bem que quando ele teve um encontro com Jesus, ele se converteu, ele queria mostrar o quê? Um verdadeiro testemunho de uma pessoa arrependida. E através de Zaqueu muitas pessoas iriam ser salvas. Eu acredito nisso. Olha só, será que eu e você tivemos verdadeiramente um encontro com Jesus que mudou o nosso coração para que nós pudéssemos ali evangelizar,
né? Para que nosso evangelho não ficasse limitado a palavras, né? Não ficasse limitado às coisas superficiais. Meus irmãos, porque a pior coisa que existe é uma pessoa falar do evangelho sem autoridade. E hoje em dia, veja bem que o evangelho está sendo difundido de uma forma tremenda, de uma forma irrestrita, não é? Está na televisão, está na internet, está numa série de lugares. Mas a pergunta é, e a qualidade? A qualidade, ela vem através do que? Da vivência, vem através do testemunho, da mudança. Você está entendendo? Ah, mas eu não quero, sabe o que é? Aquela pessoa ali vive falando que eu tenho que me dar bem com a minha esposa, mas só que ele fica gritando com a esposa dele, fica brigando com a esposa dele, fica xingando de tudo quanto é nome. Ah, mas essa pessoa aqui, sabe o que é? Essa pessoa aí fala que eu não posso faltar no trabalho. Ah, mas ela vive faltando, vive fazendo isso, fazendo aquilo de errado e quer pegar, me aconselhar com respeito à palavra de Deus. O que é isso? Como é que pode um negócio desse? Então são coisas dessa forma. Ah, mas eu sei que esse menino aqui é filho de fulano ali, veio pregar a palavra de Deus para mim. Mas ele vive xingando a mãe, vive aí muitas vezes tratando o pai, não obedece nada. Então como é que ele quer pegar e falar para mim obedecer meu pai e minha mãe? Então são coisas dessa forma. Tá entendendo como é que é? Então qual é o meu e o seu testemunho? Como que nós temos feito a palavra de Deus? Será que a nossa vida, será que é um evangelho exposto para o mundo? Será que nós temos sido a luz do mundo, né? Para poder o que? Conservar? É esta pergunta, meu irmão e minha irmã. Qual é o seu interesse na palavra de Deus? Qual é o seu interesse na igreja do Senhor? Então é uma pergunta. Porque é muito fácil, meus amados, nós nos enchermos de teologia. É muito fácil nós lermos a palavra de Deus de capa a capa. Agora, veja bem que é difícil praticar a palavra de Deus. É difícil pegar e mostrar um bom testemunho. Pegar muitas vezes, refrear muitas vezes o nosso coração maldoso, né? Não deixar que o nosso coração maldoso venha dominar as nossas vidas, mas o Espírito de Deus dominar a nossa vida. Nós temos que pedir para Deus, né? Deus, domine o meu coração, a minha vida. Fazer como Davi no Salmo 139, né? Que ele disse ali bem no finalzinho, né? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Meus amados, nós temos que ser como Davi, meus amados, para que Deus esteja trabalhando em nosso coração, em nossa vida, para que Deus esteja modificando, para que nós verdadeiramente sejamos a luz do mundo e o sal da terra, para poder fazer com que este mundo venha experimentar verdadeiramente o poder de Deus, não é? Então, o evangelho não está, embora seja importante, né? Nós falamos da palavra de Deus nas mídias digitais, embora seja importante nós sairmos para evangelizar, nesse momento aí de pandemia fica meio difícil, né? Embora isso possa ser e ter uma importância, o mais importante é nós, através de nossa vida, evangelizarmos dentro da nossa casa, através do nosso testemunho, evangelizarmos no nosso emprego, evangelizarmos na igreja. Até na igreja tem que evangelizar. Temos que mostrar para os irmãos novos convertidos que nós somos pessoas retas diante de Deus. Porque um mau testemunho meu e seu dentro da casa de Deus pode levar muitos novos convertidos a se perder. Então, que nós venhamos a tomar cuidado, né? Porque hoje em dia o evangelho está sendo difundido de uma maneira tremenda. Mas e a qualidade? E a qualidade? Como é que está a qualidade? Né? Como que está a sua qualidade? Como é que está a minha qualidade? Né? Diante das pessoas. Falar é fácil, mas fazer que é difícil. Né? Como que está a qualidade? Então, é através do nosso testemunho, da nossa vivência com Jesus Cristo, é que nós vamos ganhar o mundo para o Senhor. Você está entendendo como é que é? É dessa forma, meu irmão. É dessa forma. Então que nós não venhamos apenas a ser pessoas que falem, mas que vivam a palavra de Deus. Diante de uma sociedade corrupta, que nós sejamos os Noés da vida, né? Os Noés que vivem a palavra de Deus, na onde Noé, em meio de uma geração corrupta, foi achado justo diante de Deus. Que nós sejamos como Jó, né? Jó, um homem reto e íntegro em sua geração, que fez a vontade do Senhor. Você está entendendo? Mesmo diante das dificuldades, das lutas, das situações, ele não negou o nome do Senhor.
e Deus o abençoou. Meus irmãos, nós devemos esperar a bênção do Senhor, sendo como Noé, que Deus mandou ele fazer uma arca e ele foi salvo do dilúvio, ele e sua família, assim também como Jó. Jó passou por muitas situações difíceis, mas o seu final foi primoroso, o seu final foi de restituição dobrada. E assim que a minha e a sua vida seja dessa forma. Então vamos orar nesse instante, vamos pedir a graça de Deus para que Deus esteja nos fortalecendo em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, venha fortalecer-nos, ó Pai, venha encher-nos com a Sua presença e Sua graça, que nós não venhamos, Senhor meu Pai, pregar o Evangelho apenas de boca, que nós não venhamos, Senhor meu Pai, apenas demonstrar a falsidade, Senhor meu Pai, a perversidade, e muitas vezes nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos escandalizando o Teu Evangelho, estamos escandalizando o Senhor e a Tua Palavra, estamos escandalizando a obra de Deus, estamos escandalizando, Pai. Nos ajuda a viver de acordo com o Teu querer, converte o nosso coração, nos ajuda, Senhor, Senhor meu Pai, a ter testemunho em casa, a ter testemunho no serviço, a ter testemunho na rua, a ter testemunho em vários lugares, porque disso depende a evangelização e a restauração de almas. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Venha nos fortalecer. Assim, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.